Enquanto a ensanguentada Ictaterina recuperava suas forças após aquele momento tão intenso e grotesco, o agoniado René se vestia para sair o mais rápido possível daquele inferno erótico e ir embora. De cima da pequena mesa de cabeceira, apanhou a lágrima petrificada do deprimente Misael. Afinal, como o próprio ser de Françoise havia dito, seria de muita utilidade quando a grande luminária se apagasse. No entanto, quando o garoto começou a correr para fora da sala de banho, a despida mulher já estava de pé, com um pequeno natimorto caído ao chão, interligado a ela pelo cordão umbilical. Ela repreendeu o pobre René ao segurá-lo, com força, pelo braço imundo de seu sangue sujo e gozo doentio. Onde pensa que vai, criança? Vou embora! Você disse que eu poderia ir. Eu mudei de ideia. Que tal você ficar comigo? Não irei tirar uma gota só do seu sangue. Prometo. Irei te alimentar quando quiser. Te repetir quando precisar, querido. Me troca. Eu sempre emociona mais momentos como que aquele que tivemos. Não. O que acha? Me deixe em paz! Quando ela o puxou para mais perto, já farto de ter sua vida sugada, explorada por mentes perversas e doentias, o desesperado René lhe mordeu na mão e fugiu assim que a insana Ictaterina o soltou. Ele correu para aquela casa imunda, conforme a criatura deformada perseguia com suas longas pernas, arrastando seu filho morto pelo chão e desfigurando-o, enquanto prendiam-se nas partes de carne mole do inútil feto pelo chão. Ela exclamava coisas horríveis, terríveis, dizendo que estupraria a carne, a mente e a alma do aterrorizado René. A porta, embora trancada, era mais frágil que o garoto, e, assim, ele pôde arrombá-la ao dar-lhe duas investidas. Jogou-se contra ela, caiu ao chão e pôs-se a correr para longe dali, assim que se levantou. O céu já não estava mais tão claro como antes. Cada vez mais, a grande luminária desgastava a energia luminosa provinda das lágrimas petrificadas do deplorável Misael. Além disso, estava chovendo em vermelho. O pobre René chorava conforme corria, procurando por algum lugar seguro onde pudesse se refugiar e se abrigar. Mas esse lugar não existe por aqui. Correu e correu feito um condenado, como ele realmente era. E quanto mais vivia experiências tortuosas, mais ele perdia um pouco da sua sanidade. Estava prestes a enlouquecer. Tudo o que ele mais queria naquele momento era poder voltar para casa. Provavelmente fugiria de sua velha mestra e abandonaria seu triste lar de desgraças para viver feito uma criança órfã, como tantas outras. Sem um lar, sem ninguém para cuidar, sem nada, viveria sozinho. Preferiria isso do que conviver com um monstro horrendo e ser submetido a vários traumas, cujo único intuito era entreter-se com a sua desgraça. Mas é exatamente por isso que eu não poderia permitir-lhe escapar de cemitério. Principalmente porque não há saída daqui. Eu não permito que existam saídas. Adentrar nesse lugar é como cair em um profundo buraco, sem cordas e sem escadas. Não existe alma viva do lado de fora que possa ajudar. Não há retorno, não há remorso. Ou você se adapta, ou a sua vida é desintegrada, sem que ninguém se importe ou lembre de você. Eu não poderia deixar que o sofrimento do pobre René fosse em vão. Eu fiz valer a pena, da forma mais dolorosa possível, e ainda faço. Correndo, chorando e apanhando chuva vermelha. Mais adiante do caminho que seguia, o angustiado René adentrou uma escura e fechada floresta negra. Para sua sorte, não havia um gás brotando da terra, mas sem espinhos afiados como navalha. Não era possível enxergá-los com as árvores ao redor graças ao breu que estava ali. Nem mesmo a lágrima petrificada do deplorável Misael era capaz de revelá-las. Até porque o garoto estava desesperado em sua fuga. Sem que ele tivesse muito cuidado, seu corpo era cortado em pequenos e profundos arranhões nos braços, nas pernas e até mesmo em seu rosto suado e trêmulo. O tolo René era tão estúpido a ponto de não saber se esconder. Quanto mais se movia, mais ele se machucava.
mais ele sangrava, mais ele gritava e mais ele chorava. Alguém me ajuda! Até que, enfim, ele parou. Cansado, ferido e ofegante, ele ficou preso nos espinhos pelas pernas e por um dos braços, todo ensanguentado. Ouvi sua deplorável oração a um Deus que não existe. Ao menos não aqui. Eu sou o único Deus dessa terra amaldiçoada. E como Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Concorda? Foi por isso que eu me neguei a ajudar o dolorido René. Eu gostaria de ver até quando aguentaria ficar preso nos espinhos da floresta sombria, enquanto dependurado, ele desmaiou de dor. Enfim, ele despertou. Não sentiu as gotas da chuva vermelha e nem os espinhos da floresta negra lhe cortarem a pele e a carne. No entanto, ainda estava imundo da chuva e de seu próprio sangue. Seu raciocínio cada vez mais se esvaía. Como eu sei disso? É simples. Ele viu por milésimo de segundo sua amável e querida mãe sorrindo graciosamente para ele. Um sorriso dócil, acolhedor, protetor e meigo. Mesmo para uma empregada miserável que morrera enferma, seu coração era puro. Ah, quem me dera se eu tivesse a oportunidade de pôr minhas mãos nesse coração para destroçá-lo em pedaços de carne. Mas não havia problema. Eu tinha o seu filho para fazer isso, o que era bem melhor. Alucinando abismadamente, o pobre René chorou por dois motivos: emoção e decepção, quando pensou ter visto a única pessoa que o amou na vida. Na verdade não era ela, mas sim uma desconhecida. Era uma jovem adolescente um pouco mais velha que ele, com longo e embaraçado cabelo loiro. Era tão longo que mesmo quando ela ficava de pé, parte dele se arrastava pelo chão sujo. Seu vestido preto e imundo continha partes rasgadas, algumas remendadas e até com um pouco do arame da bainha exposto. Estava descalço, e seus pés estavam imundos de terra. Ela tinha um grande sorriso surreal, perturbador e louco. Seus olhos de íris douradas encaravam o pobre e atordoado René, com graça e uma certa infantilidade. Em seu pescoço, uma apertada coleira de arame farpado que lhe pressionava as pontas contra a pele. No pescoço do garoto em choque, idem, e ambos estavam presos em uma jaula de puro aço. Ao redor deles, escuridão. O perdido René só pôde ver a garota e a jaula graças à lágrima petrificada do deplorável Misael, que a estúpida adolescente jogava para cima e apanhava de volta, brincando com o frágil objeto provindo de tanta dor e tristeza. Feito um inconsequente, ela deixou que a pedra luminosa caísse para fora da jaula, longe de seu alcance. Deitou-se ali dentro para inclinar-se melhor e alcançá-la ao esticar o braço, mas sem sucesso. Aliás, estava óbvio que ela não poderia alcançar, mas tentava teimosamente do mesmo jeito. Ah, você acordou? Quem é você? Sou o W, e você? W? Eu me chamo René. Que nome meigo! Você parece ser engraçado. O que quer de mim? Ah, eu vi uma coisa brilhando no seu bolso e peguei pra brincar, mas foi parar ali. Quando nos carregarem, eu pego de volta pra você, eu prometo. Nos carregarem? Pra onde? Onde eu estou? Nós seremos adotados, René. Isso não é legal? Adotados? Mas essa jaula, o que é isso nos nossos pescoços? Devem ser enfeites pra ficarmos apresentáveis aos nossos compradores. Compradores? Eles oferecem dentes por nós. O pobre René, abalado, encarou o nada com um olhar vazio e morto. Não olhou para a lunática W e nem para além daquela escuridão. Já estava cansado e exausto com o pouco que viu e sofreu até aquele momento. Deprimido, maltratado e fraco, ele deitou sua cabeça tão cheia de traumas que se arrastavam por sua consciência sobre as grades da jaula.
Lágrimas escorreram sem nem ele fazer muito esforço. Seu rosto continuou inexpressivo. Seus olhos não piscaram. Sua mente estava à beira da insanidade. Ele não rezou, não gritou e sequer murmurou suplicando por alguma ajuda ou piedade. Pode-se dizer que ele enfim havia desistido. Onde quer que fosse, seu destino era sofrer, até poder dar o seu último suspiro lamentável. Estava enjaulado. Como poderia escapar? Não tinha motivos para tentar fugir novamente, já que esse é o seu único fim predestinado. Só faltava um pouco mais para que ele se tornasse como eu. Era só uma questão de tempo. Renezinho, está sonolento? Estou morrendo. Morrendo? Você está bem vivo. Estou morrendo por dentro. Mas eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não aguento mais. Eu não quero mais isso. Eu estou perdido, machucado, sujo, com fome, com frio, com medo. Eu não consigo ter paz. Eu não consigo acordar deste pesadelo. Isso não é um sonho, minha criança. Todos só querem me ferir, me machucar. Por quê? O que eu fiz para merecer tudo isso? Eu sou uma pessoa ruim. Eu acho que você... Eu nunca fiz nada de errado! Eu fazia o que minha mestra mandava. Fiz o que a senhorita Ectaterina mandou. Eu sempre fiz tudo certo. Porque todos fazem isso comigo sem se importar com o que eu sinto. Por quê? Por quê? Me diga! O que foi que eu fiz de errado? Eu só estava procurando a droga de um bebê e vim parar neste inferno! Por quê? Por quê? Calma, Renezinho. Por quê? Calma. Por quê? Eu não quero morrer. Eu não quero mais sofrer. Não quero. W, me ajude, por favor. Me ajude. Vamos lá, se anime um pouco. Abra um sorrisão. É por isso que estou sorrindo o tempo todo, para esquecer das coisas ruins. Eu não vejo motivos para sorrir. Então, eis que a lunática e miserável W teve uma ideia cruel, perversa e hedionda. Cócegas. Até que foi divertido ver o pobre René agoniar entre risos, enquanto implorava para que parasse com aquilo. Afinal, pelo seu corpo haviam feridas ainda abertas pelos espinhos da floresta sombria. Entre as cócegas que lhe provocavam risadas, haviam dores que o incomodavam. Parecia gostar de sofrer. Da última vez que me deparei com um miserável que ria de sua própria dor, sem demora, destrocei sua cabeça e seu crânio com um grande e pesado móvel de ferro. Ele não riu disso. Após tantas dores que fora submetido, ele veio a ficar insano a ponto de gostar de sofrer. Exatamente como a lunática W. Eu odeio masoquistas. Por isso lhes dou uma morte rápida e violenta. Não posso dizer que faria o mesmo com aquela garota perturbada. Eu não sou tão monstruoso assim. Ao invés de matá-la ou torturá-la, eu apenas preferi ignorá-la e fingir que a mesma jamais existiu. Foi melhor dessa forma. As pobres crianças ouviram quase que um pouco abafado e distante um forte grito de dor. A miserável W cessou suas cócegas e o perplexo René manteve-se atento. Ele já sabia que o que quer que estivesse prestes a acontecer não lhe seria confortável como desejava. Eu pude ver pelos seus olhos negros e incrédulos que ele estava prestes a ficar tão insano quanto sua companheira de cela. Felizmente, isso posso dizer com certo orgulho do garoto, ele não se tornou um masoquista desgraçado. Eu poderia torturá-lo sempre que eu quisesse, sem me preocupar com isso. Porém, como eu já afirmei antes, reservei um destino muito mais formidável para ele. É a nossa vez! W estava ansiosa. Um homem deformado, corpulento e de braços fortes havia chegado para levar os dois prisioneiros. Ele segurou na jaula que mantinha as crianças presas e a arrastou dali. Em um momento, assim como havia prometido, a moça de vestido esfarrapado inclinou-se e pôde pegar a pedra luminosa no chão. René ficou apavorado e estava prestes a se retorcer ali, dentro de sua jaula, numa tentativa inútil de lutar por sua mísera vida.
Ele perguntou por um instante se de fato não existia absolutamente ninguém de bom coração e alma por essa terra, além do deplorável Misael, que pudesse ter um pingo que fosse de piedade. Certamente, corações e almas como essas são as primeiras a sofrer e as últimas a morrer. Para além da escuridão, um feixe de luz se acendeu e o pobre René viu-se em um palco sombrio, imundo de sangue e restos de carne. Havia algumas pessoas como plateia. Aquela gente estava lá unicamente para entreter-se com o sofrimento alheio. Eu, claro, também estava, mas do meu próprio modo. Estive acompanhando o sofrimento do pobre René desde o início, desde que sua mísera mãe fora violada com frequência pelo seu antigo e perverso patrão, dono de bens materiais de aparências imaculáveis. O que eu disse anteriormente sobre não ter medo de mim? O homem deformado abriu a jaula e prendeu as coleiras de arame farpado das duas crianças à corrente. O agoniado René ainda tentou fugir, mas se aquietou ao perceber que o arame lhe machucava no pescoço, quase perfurando-o, fora que o homem corpulento puxava de volta pela corrente com força e violência. Enquanto isso, um sujeito usando um longo manto negro de sorriso indiferente subiu ao palco. Ele olhou perversamente para a sorridente W. Para o aflito René, seu olhar foi um tanto simplório. Você parece ansioso para morrer. Sim, ele me disse que estava morrendo. Não é com você, mocinha. Eu quero saber do garoto. Eu não quero morrer. Bem, fora os seus, eu não creio que você tenha muitos dentes para negociarmos sua liberdade. Você me parece tão miserável que nem mesmo seus próprios dentes seriam o suficiente para poupar a sua vida. Então, meu pequeno prisioneiro, o que você tem para me oferecer? Prontamente, ele pôs as mãos em seus bolsos do short sujo e gasto, mas nada havia. Todos os dentes do desolado Misael, que sofreu tanto para arrancá-los de sua boca, já não estavam mais em nenhum bolso. Por quê? Ora, assim que a pervertida e que Caterina o despiu viu os dentes caírem de seus bolsos, é claro que ela não hesitou de obtê-los para si. Afinal, até aquele momento, o garoto teria todo o seu corpo dessecado até morrer, enquanto a infanticida mulher se banharia de seu líquido vital para rejuvenescer-se. Então, por que não ficar com os dentes? Ela teria mais alguma renda, afinal. E, após a morte do pobre René, ela ainda iria desdentá-lo para aumentar seu lucro. Um mero fraco e incapaz humano como ele lhe seria muito útil nesse quesito. E pensar que o deplorável Misael sofrer em vão é algo que me soa hilário. Eu não encontro, mas eu tinha vários. Onde os deixei? Foi como eu pensei. Mas não fique assim. Se você não pode pagar pela sua liberdade, outra pessoa pode. Mal sabia o ingênuo René o que estava acontecendo ao seu redor. Aquela tenda sombria torturava, matava e vendia seus prisioneiros sequestrados e mantidos em cativeiro. Variava do que o público queria no momento. Pobre René, alma nenhuma interessou-se nele. Os olhares mais pervertidos estavam voltados para o corpo da sorridente W, que sequer percebia ser assediada com tantos olhares nojentos direcionados para ela. O garoto estava imundo, faminto e ferido. Quem se interessaria em comprá-lo ou destruí-lo? Bem, eu estava, mas eu não precisava gastar dentes para tê-lo. Ele já me pertencia, desde antes de nascer. O pobre René era como um filho para mim. Eu não podia permitir que o matassem. Entretanto, eu pagaria ótimos dentes esbranquiçados só para assisti-lo ser torturado naquele palco. A minha curiosidade falou mais alto. Ninguém quis comprá-lo. Um sujeito em específico que estranhamente movimentava um dos ombros para frente e para trás parou a levantar-se e oferecer um saco de dentes brancos e infantis em troca da lunática W. Levou-a dali puxando com força pela corrente presa no arame farpado, enquanto ela tossia sangue e acenava sorrindo inocentemente para atordoado René, desejando-lhe sorte. O que quer que ela quisesse dizer com aquilo, estava na vez do garoto entreter o público ali presente. Seu corpo maltratado, seu jeito covarde e sua expressão de pavor fizeram o público decidir qual seria seu destino cruel.
René seria torturado até a morte. Boa escolha. Devo confessar que fiquei com uma certa pena dessa criança. Por isso, garoto, lhe darei uma segunda chance. Preste bem atenção. Você terá que entrar em uma piscina. Em algum lugar dela há um dente meio amarelado. Se você encontrá-lo dentro de determinado tempo, você estará livre para ir embora. Entendeu bem? Entendi. Você tem 1 minuto, começando por agora. Violentamente, o sujeito deformado levantou o esperançoso René por sua coleira para cima, quase enforcando com arame farpado. O dono da tenda abriu uma parte móvel do piso, revelando logo abaixo uma piscina. Não era de água ou outro material que pudesse ser confortável para o pobre René, mas sim uma piscina de afiadíssimas agulhas. É claro que o pequeno prisioneiro, segurando-se sua própria coleira no ar para não terminar esganado, se encolheu e debateu-se, implorando para que não fizessem óbvio. Soltaram a corrente de sua coleira e ele caiu ali. Agulhas perfuraram seus joelhos, cotovelos e mãos. Ele se manteve imóvel, chorando pela horrível sensação. De tanto que ficou parado, seu carrasco empurrou para baixo, contra as agulhas ao pisoteá-lo nas costas. Agora a barriga do dolorido René também estava perfurada. Se ficar parado, vou te empurrar para mais fundo com mais força. Com muita dor e agonia, cada vez que se mexia, ele tentou sair dali. Pôs uma das mãos para fora da piscina na borda e tivera a mesma fortemente esmagada pelos pés do dono do show. Além, claro, de ter chutado com brutalidade na cabeça para que voltasse para dentro da piscina. O imóvel e pobre René caiu e teve suas costas perfuradas também. Eu acho que você não entendeu. Há um dente escondido entre as agulhas. Encontre-o ou sua alma irá gritar. Em meio à dor, o raciocínio do garoto já não funcionava mais tão bem. Lentamente, cada vez mais se ferindo com as agulhas, o desesperado René não pôde fazer outra coisa. Com cautela e choro, ele mergulhou uma das mãos à procura do dente, sentindo mais e mais as agulhas furarem-no e arranhá-lo a cada vez que se movia. Ele teve que levantar e abaixar sua mão várias vezes. A pele, que já estava imunda do sangue e gozo de Ekaterina, agora estava com seu sangue também, escorrendo por entre as afiadíssimas agulhas presas ali. O idealizador daquele jogo macabro pôs um dos pés nas costas do pobre René e pisou novamente. Além de ter empurrado algumas agulhas para dentro das costas e carne do indefeso garoto, aquele impacto também jogou seu rosto contra o mesmo conteúdo espinhento. René então tinha algumas agulhas atravessadas em sua bochecha e 2 perfuradas em seu olho direito. Sangue mesclou-se com lágrimas e o garoto perdeu a visão deste olho enquanto gritava. Procure com os 2 braços. Você quer perder tempo? Eu acho que não. Assim o infeliz o fez. Seus braços, pernas, costas, barriga e rosto estavam repletos de agulhas que o furavam e rasgavam. Parte da piscina ficou imunda de seu sangue. A cada segundo que passava, a tensão aumentava. Doído e cego de um olho, seu coração batia forte. À medida que não encontrava o maldito dente amarelado, ele chorava mais. O deplorável René já não sabia mais o que estava acontecendo com o seu psicológico. Ele se desesperou tanto que viu-se obrigado a ignorar a dor que sentia. E assim, ele moveu seus braços mais intensamente por entre as agulhas, esperando sentir algo similar a um dente. Era tanta dor que ele já havia perdido o tato em suas mãos e braços. Mesmo que encontrasse o dente, não perceberia, e as coisas só iriam piorar cada vez mais. Ele sentia como se seus braços, até os cotovelos, fossem arrancados. Cada mínimo movimento entre as agulhas era um choque doloroso em seus nervos e mente frágil. Ele até evitava piscar o olho direito, com medo da dor que já sentia. Seu tempo acabou. Ainda assim, ele continuou se mexendo à procura do dente, e só parou quando foi puxado de lá pela sua coleira de arame farpado, esganando novamente. Seus braços estavam horrivelmente feridos e perfurados. Ficava impossível contar quantas agulhas estavam presas em sua carne.
O pobre René permaneceu perplexo, encarando todas elas atravessadas em seus braços e pernas. Muito sangue seu escorria por entre os objetos pontiagudos e pingava no chão aos seus pés. Ele não conseguia cessar seu choro de forma alguma, e isso só piorava a condição dolorosa de seu olho cego. Como falhou em seu objetivo naquele jogo cruel, de trás do palco, trouxeram uma espécie de máquina de tortura. Prenderam o pobre e doído René ali pelos pulsos, tornozelos e pescoço, logo acima de sua coleira. O equipamento permitiu que seu pequeno corpo sujo, fraco e maltratado, ficasse exposto e estirado. Seus braços ficaram levantados e esticados para cima, em diagonais, assim como suas pernas ficaram embaixo. Sua cabeça ficou presa e agarrada entre duas barras retas de metal nas laterais. Amordaçaram-no com pano branco. Também trouxeram um balde contendo um estranho líquido transparente. Não era água, e quando o derramaram sobre o agoniado René e o encharcaram, não demorou muito para que o corpo do garoto ardesse como se estivesse em chamas infernais. A mordaça abafou seus gritos de dor. Ele só não conseguiu se debater, pois estava muito bem preso e imóvel. Enquanto o homem corpulento e deformado preparava a máquina, o dono daquela horrível tenda dirigiu-se até a frente de seu ofegante prisioneiro mirim, com um sorriso vulgar. A propósito, eu menti. Não havia dente algum naquela piscina. Você achou mesmo que eu tive pena de você? O injustiçado René estava tão abismado e doído com o que ocorria ao seu redor e com o que estavam fazendo com ele, que sequer pensou muito bem sobre ter sido enganado. Ele sequer ouviu o pânico nojento dali de dentro dirigirem-lhe adjetivos hostis enquanto esperavam mais de sua desgraça. Pode-se dizer que o garoto entrou em uma espécie de transe. Ele estava prestes a surtar, o que não daria em nada, já que ele estava preso e não poderia se defender ou fazer qualquer coisa. Eu poderia ajudá-lo, mas quis ver até onde sua sanidade mental iria com aquele jogo sujo que estavam fazendo com ele. Eu queria enxergar no pobre René a miserável criança que eu já fui um dia. Eu queria ver o que ele faria quando sua mente se quebrasse de vez. Eu consegui ouvir os gritos de sua pobre alma sofrida. As dores físicas e psicológicas se mesclaram a um ponto que atingiram o espírito do garoto. E posso te garantir, após todo aquele show de horror, o meu querido René já não seria mais o mesmo do início dessa história. Assim como as agulhas perfuravam seu corpo, a essência de cemitéria perfurava sua alma, tornando-a parte dessa terra amaldiçoada. Mesmo que inconscientemente, ele estava espelhando-se em mim. Ah, que orgulho! Alongaram seus braços e pernas mais do que antes. O pobre René sentiu como se seus ossos fossem se deslocar de tanto que puxavam. Também apertavam sua cabeça traumatizada com as barras de metal, o que deu-lhe uma horrível sensação de que a mesma explodiria em carne e sangue para todos os lados. Mas o objetivo não era matá-lo. Não ainda. Ele tentava gritar mesmo com aquela mordaça, mas ninguém se importava. A tortura não cessou. O homem de trajes negros trouxe um pequeno objeto de madeira para prendê-lo a um dos pulsos do garoto. Também era possível prender seus dedos. Eis que o sujeito demonstrou para que servia aquela ferramenta peculiar. Ela possuía 5 pinças específicas, que colocadas abaixo das unhas e fortemente pressionadas, se sobressaltavam para frente e para cima, arrancando as unhas dos dedos aos rasgalos da carne do agoniado René. Ele gritou mais, e gritou muito mais a cada unha arrancada. Tiveram a meticulosidade e a frieza de arrancarem uma por uma, sem qualquer dó ou piedade. Quando o sujeito dono da tenda foi fazer o mesmo com a outra mão do sofrido garoto, eis que ele percebeu a falta de um dedo e retirou a mordaça por um instante para perguntar: O que é isso? O que houve com seu dedo, garoto? De jeito que seu corpo suportava tamanha dor enquanto sua mente perdia o juízo e a razão, o prisioneiro René sequer percebeu o que estavam falando com ele. Foi necessário o homem dar-lhe um forte soco no rosto para que voltasse a si. Com o olho esquerdo arregalado e cheio de medo e aflição, ele olhou para quem estava torturando a sangue frio.
Eu te fiz uma pergunta. Responda. Que pergunta? O que houve com seu dedo? Ok, senhor Kratos. Ele devorou. Mesmo que não conhecesse o carniceiro asqueroso, aquilo foi motivo para o homem abrir um pequeno sorriso sádico, enquanto ria levemente e colocava a mordaça de volta. O pobre René debateu-se, em vão, numa tentativa de impedir que as unhas de sua outra mão fossem rasgadas da carne de seus dedos. Ele fechou seu punho, mas o que é uma mera e tola criança incapaz como ele perto de um sujeito como aquele? Sem que pudesse evitar novamente, suas unhas foram arrancadas, retiraram seus sapatos gastos e fizeram a mesma coisa com as unhas de seus pés. À medida que arrancavam uma após a outra, calma e tortuosamente, o sofrido garoto protestava aquele ato com gritos abafados. Sua mente enganchava perguntando por que de fazerem aquilo com ele, e o que ele fez para merecer tamanho inferno. Aqui em cemitério, não é necessário ser injusto para sofrer punições. Molharam no mais o fervente líquido que havia feito ácido sulfúrico. Ele gritou conforme sentia a substância ardente escorrer pelo seu corpo sujo de sangue e suor. Em seu rosto, do olho inexpressivo que ainda enxergava, muitas lágrimas que ele sequer fazia esforço para escorrerem. Sem ele perceber, elas simplesmente desciam. No olho cego, muito sangue. Alongaram mais seus braços e pernas e pressionaram mais sua cabeça atordoada. Aquilo era pior que as torturas de sua mestra, 1000 vezes pior. Não é querendo me gabar, mas eu sei fazer melhor que isso. No entanto, para ele já era o suficiente, e ainda me poupou tempo e esforços. Aquilo estava mesmo divertido. Ora, o que todas aquelas pessoas nojentas ganhavam com aquele show de horror? A resposta é simples. O público ali presente pagou por isso. Se o dono da tenda não fizesse valer a pena, ele é quem seria torturado até a morte. Alguém tinha que garantir o espetáculo, e esse alguém era o pobre René que sofria como nunca antes na sua vida singular. A experiência com a perversa Ictaterínia não chegava nem aos pés daquilo que faziam com ele. Eu pude ouvi-lo sussurrar abafado, entre lágrimas, dor e terror, repetidamente. Eu quero morrer. Quero morrer. Apesar de que esse seria seu destino, eu não pude permitir, por mais que viesse a me implorar que o matasse de vez. Entre viver em um mundo de tormentos e desgraças, ou apenas partir para nunca mais sofrer, o que é preferível? Foi por isso que o desolado Misael rendeu-se à natureza truculenta de cemitério. É por isso que eu não permito que minhas cobaias façam como ele fez. Eu quero que sofram, quero que delirem, quero que tenham uma vida trágica onde ninguém, absolutamente ninguém, poderá salvá-las. Gosto de testar os limites de cada um. É com essa experiência que eu verifico até onde o corpo e a mente de alguém pode suportar. Sou curioso e gosto do que faço. Por que me olha como se isso fosse errado? Humanos também fazem isso. Você, que está prestando atenção à história que conto, não é tão diferente do público que assistia a tortura do sofrido René. Eis que o dono do espetáculo finalmente retirou as 2 agulhas que estavam cravadas no olho direito do garoto. Ele, é claro, quis se espernear de dor. O homem sádico não fez aquilo para aliviá-lo, entretanto. Usando de uma delas e segurando firme para que o desesperado René não fechasse sua pálpebra, perfurou de novo, e de novo, e de novo. Destroçou todo o globo ocular até perfurá-lo tão fundo que numa puxada, o olho da criança saiu de seu rosto. Se ele tivesse forças, teria derrubado aquela máquina que o prendia só por se debater, mas estava tão fraco que até havia perdido a voz com tantos gritos que deu. Eu faria o mesmo com o outro olho, mas eu quero que você veja o que estamos fazendo com você. E, a propósito, isso que eu falei agora pode parecer ousado, mas você vai gostar. O dono da tenda abaixou-lhe o short. Poderia abusar do indefeso e dolorido René, mas se surpreendeu com o que viu. Da mesma forma que o garoto não tinha mais um dedo e um olho, ele também não tinha um órgão genital. Ainda se lembra?
Ele fora destruído e arrancado por sua raivosa mestra durante um castigo. O infeliz pensou em castrá-lo com a faca que retirou de seu cinto, mas o garoto já fora antes. Eis que ele pensou o mesmo que eu. Vou te transformar em uma garotinha. Com a faca em mãos, o desgraçado perfurou o períneo do deplorável René. Não só o cortou, como também girou a lâmina ali dentro. Tudo lhe provocava dor, mas tanta dor que nem mesmo eu sou capaz de descrever o quanto ele sofria. Seus gritos expressavam mais que minhas palavras para descrever tamanha atrocidade a que fora submetido. Muito sangue sobre o chão. Era um pedaço de carne sendo abatido. Com tanta dor, chegou a um ponto que o cansado René não suportou e desmaiou subitamente. Acharam que, enfim, ele havia morrido, justo na melhor parte. Aquilo irritou tanto o homem sádico de trajes negros que, novamente, ele deu um soco bem em seu rosto para reanimar. Perplexo, o garoto despertou e usou seu único olho para encarar o sujeito com sua visão arregalada de horror e choque de realidade. Qual é o seu problema? Por que não grita e finge olhar para o nada? Está tentando se fazer de forte para suportar sua tortura? Você acha que isso vai te salvar? Você vai morrer, garoto. Você vai morrer. Lentamente, mas vai morrer. O meu caro René encheu-se de uma fúria que não habitava anteriormente em sua essência. Aquela frase, mesmo que repreendida pela mordaça, soou mais alta que seus deploráveis e horríveis gritos de dor. Suas palavras berrantes ressoaram para além daquela tenda. O meu pequeno e sofrido René, enfim, ganhou ódio em seu coração, insanidade em sua mente e frieza na sua alma. Mais um pouco, e ele iria se igualar a mim. Entretanto, por mais que toda aquela tortura imensurável tenha lhe transformado em um monstro, nada ele pôde fazer. Ele continuou preso, dolorido, suado, trêmulo e indefeso, mas com o coração escuro como as trevas. O homem de trajes negros fez pouco de seu protesto e estava disposto a estuprá-lo com a abertura que criou em seu corpo para prosseguir com o show. Até quando uma criança como ele pode suportar tamanha dor, afinal? Não muito. O desgastado René estava chegando no seu limite físico. Embora a ideia de deixá-lo refém de fetiches doentios fosse excitante, eu sabia que ele iria morrer, e isso eu não pude permitir. Tive que intervir dessa vez. Uma pena. Sem aviso prévio e sem que ninguém, exceto eu, esperasse, um grande e forte touro negro de olhos cor de sangue invadiu o local. O animal estava tão descontrolado que atacou a tudo e a todos ao seu redor. Embora alguns fossem alcançados pelo touro e seus chifres imundos de sangue, outros conseguiram correr e fugir da enorme tenda negra. A fera não cessou seu ataque de fúria em momento algum. Diante do único olho furioso do deplorável René, o touro avançava, pisoteava, mordia, mutilava e mostrava para aqueles malditos hereges o que realmente era um espetáculo sanguinolento e carniceiro. O próprio homem de trajes negros e seu comparsa deformado, covardes imundos como eram, tentaram fugir, mas foram alcançados pela criatura que o destroçou ferozmente em carcaças inúteis. Com a agitação da fera, não demorou muito para aquela enorme tenda cair e se desfazer para os lados. O céu já estava escuro, breu total conforme caía uma tempestade de chuva vermelha. Aqueles que correram e pisaram sobre as rochas negras logo foram puxados para debaixo da terra e trucidados pelas afiadíssimas garras vermelhas. O sortudo René, embora cercado de corpos destruídos e ainda com hematomas dolorosos, não virou alvo daquele touro descontrolado. Eu posso garantir com total convicção que aquele monstro atroz jamais machucaria o garoto, mesmo que ele estivesse bem ali, preso e indefeso, pedindo para morrer. O pobre René, imundo da chuva de seu sangue, permitiu-se dormir um pouco. Ele estava exausto e cansado depois de tudo que passou.
Seu estado mental estava debilitado e fraco demais para que ele pudesse raciocinar que corria o risco de ser atacado e morto por aquele touro fora de controle. Ainda preso àquela máquina de tortura que mantinha suspenso, devagar, ele fechou o único olho que ainda tinha e apagou enquanto as lágrimas e sangue escorreram pelo seu rosto imundo. Se fosse para morrer, fosse ele mesmo.